episódio, dessa vez ele tá aqui. 2 episódios de folga, de férias. Eu nunca via muitas férias, meu amigo. A pergunta que não quer calar. Você tava com saudade de mim? Muita. Ah, eu sei. Voltei mais velho, inclusive. É verdade, aniversário. O último episódio eu tinha 44, agora tenho 45 anos. Mas mantém a diferença de 20 anos entre nós dois nessa história. Essa é a hora que eu já não tenho mais saudade de vocês. Mas sejam todos bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso podcast. O negócio é o seguinte, já sabe, que curta, compartilha com todo mundo. Faz barulho aí, gente, para ajudar, porque é um jeito da gente levar conhecimento para muito mais gente, para a gente poder acelerar o processo de desenvolvimento das pessoas. Bom, hoje... Convidado especialíssimo. De alto garbo e elegância, meu amigo. Ele tá um pouquinho triste, mas não vamos falar disso. Não, foi prometido que a gente não pode tocar nesse assunto. Solta o hino, não, deixa pra lá. Mas que honra, hein? Um grande amigo, honra. Eu acho que assim... Cris, eu já começo assim, já. E toda vez que a gente vai apresentar, as pessoas não conhecem, fica olhando assim, né, Cris? O cara é CEO da Vale, meu amigo. E a intimidade que a gente tem. Mas sabe o que é isso? É uma relação construída com muito respeito, amizade. A gente traz para cá pessoas que contribuem muito para outras pessoas, enriquece a vida de outras pessoas. E é assim que eu te conheci, e é assim que eu te vejo, trazendo para as pessoas que estão ao teu lado, as pessoas que você lidera, essa competência ímpar de desenvolver e fazer com que elas fiquem melhores. Muito obrigado, Cris. Obrigado a vocês, e eu só posso transformá-las em pessoas melhores porque vocês me ajudam a eu ser melhor. Então, obrigado. Realmente é uma relação que a gente se chama de irmão, né, Zé? Eu tenho orgulho disso. E, enfim, obrigado por estar aqui, obrigado por poder compartilhar um pouco do que eu passei, e espero que sirva para as pessoas de exemplo, e de exemplo a seguir, e às vezes de exemplo a não seguir também. Então, estamos aqui abertos para metralhada de perguntas aqui de vocês. Muito bom. Aliás, aqui é um espaço para falar dos nossos golaços e gol contra. Exato. Que é assim que a gente cresce, assim que a gente evolui. Reforço o agradecimento da tua presença. Mas amizades à parte, solta a pergunta. Você sabe que logo de cara já vem no peito, né? O negócio é o seguinte, quem é Cristiano Del Nero? Falar da gente é sempre um pouco mais difícil, assim, né? E até porque os anos vão passando e essas respostas vão mudando, eu acho. Acho que você já me fez essa pergunta, talvez num dos nossos primeiros encontros, eu tenho certeza que a resposta vai ser diferente. Mas o Cristiano hoje é um... Bom, eu vou dar a opinião dos meus filhos junto aqui também, né? É um executivo workaholic, né? Que trabalha demais mas eu consigo ainda... O que meu pai sempre dizia, existe quantidade e qualidade de tempo, né? Então vamos tentar, se não tem quantidade, vamos investir na qualidade. Então é isso que eu tento fazer com eles. Mas o Cristiano eu me sinto ainda às vezes um garoto que tem muito a aprender, muito a compartilhar e pronto para os desafios da vida, que não são poucos. Resumindo assim, é isso. Né? Daria para falar engenheiro, formado, não sei o que, tal, mas aí... mas vamos voltar nele, vamos pegar. Eu sei que vocês vão puxar isso daí, já vocês vão esmiuçar. Mas a gente vai transitando nisso, do pessoal e do profissional. Porque a gente sempre fala aqui, em outros lugares, não dá pra gente separar. É impossível separar. E eu acho que esse convite que o Zé fez logo no início, né, de compartilhar para levar mais conhecimento, é levar o conhecimento do humano, que também gera o profissional, que também gera aprendizagem, que também gera vulnerabilidades. Mas ter a tua presença aqui também do aspecto profissional, muito nos interessa. Mas você falou dos filhos. Quantos filhos você tem? Conta um pouquinho dessa molecada. Eu tenho um casal, o Fernando e a Beatriz. Fernando vai fazer 19 agora em outubro. E a Beatriz fez agora em agosto 15. Né? Então, é um casalzinho lindo que já tá... Comecei cedo, né? Hoje em dia, assim, eu considero que eu comecei cedo. E estamos aí. O menino tá prestando vestibular, menina ainda quase pro colegial. Então, aquela fase gostosa e desafiadora, né, dessa fase do qual todos nós passamos e também temos histórias aí para contar. Eu tenho falado pro Lu que filho é que nem videogame, já te falei isso também. Cada fase é mais difícil.
A gente pensa que vai diminuindo esse processo, né? Mas vai ficando mais desafiador, porque eles vão voando, vão se afastando da gente, a gente vai perdendo o controle, se é que algum dia a gente teve algum, mas a gente começa a olhar para isso e vai vendo também os aprendizados que eles trouxeram. Quero voltar um pouco no Cristiano Menino, assim, né? Porque a tua história é uma história de muito trabalho. Hoje a gente vê, o Cristiano CEO da Vale, pô, que legal. Ralou para chegar até aí, irmão. Eu sei disso. Conta um pouquinho, assim, primeiro emprego. Eita. Essa é boa. Olha, primeiro emprego, aí eu vou dividir em carteira assinada e não assinada, né? Mas aí, carteira não assinada, eu tinha 16 anos, morava em São Paulo e trabalhei com a minha tia, ela tinha uma empresa de RH, de recrutamento, e era o início dos computadores, assim, eu lembro, o laptop dela acho que era desse tamanho, assim, era um desktop de hoje em dia, e fui ajudar ela. Então, basicamente, faz tudo ali, tenta mexer no computador, né, banco, né, na época o banco tinha fila, né, hoje em dia a gente sabe que isso aí quase acabou, e era isso que eu fazia. Eu ia pro colégio e depois ia pro escritório dela trabalhar, ajudar ela lá. Aí eu fiz isso acho que por um ano e pouco. Depois, aí já na faculdade, primeiro ano de faculdade, eu fui ser barman. Que legal. Na verdade era garçom até, de um bar, também de um amigo nosso. E fiquei ali um tempinho trabalhando com ele ali, servindo as pessoas, né, em bar, à noite, né, então tem todo também o desafio aí dessa parte. E depois, aí já foi para estágio e tal, já na faculdade, aí eu comecei... Bom, esse era o menino que você queria saber. Isso, né? Sim. É porque eu lembrava da história do barman, do garçom, e o quanto isso tem a ver, assim, só antes de você chegar no assinado, né, o quanto essa coisa do servir impacta na tua vida hoje. Bom você ter perguntado isso. Até a hora que eu tava comentando com vocês, agora veio isso na minha cabeça, assim, sabe? O quanto a gente tem que escutar, né? Tem que... Né? Apesar de o cara tá pedindo uma bebida ali, você tem que prestar atenção e tá ligado no que tá acontecendo ao lado, vendo quem tá chamando, e hoje em dia é muito isso, né? E não é só quem levanta a mão, né? Às vezes alguém tá precisando de alguma coisa que não levanta a mão. E aí não é só no bar, né? É na empresa, né? É em casa, é na família. Então, a gente não é perfeito nisso, mas a gente vai aprendendo e hoje consegue fazer alguns paralelos nesse sentido, né? Mas é isso, servir acho que é um pouco disso, estar atento ao que os outros precisam, às demandas, para poder ajudar ali e fazer o que for necessário para o bem-estar de todos. E, obviamente, a gente puder ganhar um dinheirinho no final do dia, claro. Porque nessa época era ralado, viu? Era ali só na divisão dos 10%. E não era fácil, não. Quando você fala, eu falei dessa história, né? Porque da nossa história juntos, assim, de trabalho, quando você assume a liderança de algumas empresas, a gente tem tido a oportunidade de ir junto. E uma das coisas que você faz, primeiro, sim, é preparar teu time de líderes. E uma das coisas que você carrega é o livro. Né, que é um livro que você oferece para eles, que eu acho que é muito legal contar dessa história também. E foi aí, conversando com você, conhecendo um pouco mais da tua jornada, da tua trajetória pessoal, eu vi o quanto isso é importante para você. O livro, conta pra gente. Legal, Zé. Você também não esquece nada, né? Fez a lição de casa. Eu acho que ele anota no diário lá os detalhes das pessoas, né? Tem um CRM poderoso lá. Mas, assim, realmente... Porque o que acontece? Quando a gente chega, né, nas empresas e tenho certeza que a gente vai entrar nesses detalhes mais para frente, mas só para explicar, eu fiquei 20 anos numa empresa, depois me tornei presidente de uma empresa, depois de outra, e nessas entradas de novas empresas, novos negócios, eu falei, a gente precisa acelerar a curva de aprendizado, né? Então, esse negócio de cortar a curva de aprendizado é uma coisa que eu falo bastante, né? E daí, como que a gente vai poder quebrar a curva de aprendizado deles me conhecerem e eu conhecê-los? Então, eu criei não só a questão de dar um livro, então eu compro 5 exemplares do livro Sonho Grande e distribuo para as pessoas e falo o seguinte, olha, você leia, anote, e depois a gente marca uma reunião para discutir.
Que legal. Confesso que sentar para discutir depois, às vezes vira chat, né? Mas a gente tenta fazer. E o segundo passo disso é que as pessoas têm que passar o livro para outra pessoa, da qual ela entende que faz sentido, e me avisar para quem está o livro para poder justamente fazer meio que essa cadeia aí. É difícil, precisa de disciplina para manter, né? Eu normalmente mantenho isso até eu entender que todo mundo já está meio engajado e entenderam a mensagem, e aí a gente segue. Aí, mais recentemente, eu acrescentei outro livro, porque eu falei, olha, até foi na empresa anterior, o livro chamado Rancharan, chama O que o CEO quer que você saiba. Né? E esse livro é muito interessante. O Rancharan é uma sumidade, né, em finanças e business, e ele fala de um jeito muito simples. Ele dá exemplos de uma simples barraca de frutas, né? Então é bem legal. E aí isso acaba compartilhando conhecimentos de finanças e de negócios para pessoas que às vezes não estão olhando isso, né? Então justamente eu tento puxar um pouco para falar assim, por que estamos aqui, né? Estamos aqui para servir, para oferecer produtos e serviços e para ganhar dinheiro, para gerar o estoque, para aumentar o faturamento e assim por diante, né? Então eu uso um pouco desses dois aí para tentar fomentar. E o que traz muita satisfação também é, às vezes, ouvir que entre eles conversaram depois, porque né, a agenda minha é complicada, a gente tenta ter essa disciplina, mas, puxa, se eles já compartilharem conhecimento e conversarem sobre o que acharam dos livros, ou às vezes até uma dúvida de conceito, também já é um check lá no checklist lá de, pô, legal, tá funcionando. E é uma estratégia de conexão, né? Claro. Você tá chegando. E aí eu fiquei pensando, antes de vir para cá, o que eu posso perguntar pro Cris, né? E aí vem muito na minha cabeça uma questão. Você trabalhou em empresas de ramos diferentes. Como é que é para ser líder de uma empresa quando você muda o ramo? Como é que você se atualiza da questão do negócio, entender negócio? Como é que você acelera essa curva tua de aprendizagem, que eu acho que é importante? Porque você muda de um mundo para o outro. Claro que as skills, toda a tua bagagem de liderança continua a mesma. Mas entender o negócio, como é que funciona essa transição como líder? Bom, isso assim, foi uma experiência bem interessante, né? Principalmente essa mudança mais drástica aí da qual você está comentando. E, na verdade, para mim é sempre assim, escutar, né? Eu acho que a escutativa, né? Que eu acho que eu aprendi com você, e é o trocadilho, né? Escutativa e escuta ativa, né? Então, eu aprendi muito com vocês. E aí eu lembro bem que eu cheguei, não sabia nada, eu sentei com todo mundo que sabia do negócio e fui, cara, como funciona isso. E eu acho que o principal de um executivo, e não só de um executivo, mas de qualquer pessoa bem-sucedida, é a curiosidade, não só a curiosidade, mas também saber fazer as perguntas, sabe? Cara, eu acho que uma vez eu tive um professor de Ciências dos Materiais na faculdade, eu fiz engenharia mecânica, já dando spoiler aí. Ciências dos Materiais, era um professor fora da curva, assim, muito legal. E ele falou assim, cara, não importa, você não precisa saber tudo hoje em dia. E nem tinha Google, era ainda Alta Vista, aquelas outras coisas. Não sou tão velho assim. Cara, mas, contaram. Me falaram. Mas assim, e aí, você não precisa saber tudo, você precisa saber para quem perguntar ou aonde procurar. Então, falei, cara, então eu preciso aprender a perguntar. E aí, essa dinâmica de perguntar, escutar, e não escutar para responder, mas escutar para entender, né? Essa é também uma outra frase que eu escutei recentemente. Falei, faz muito sentido isso, né? Porque a gente vê o pessoal só querendo, né? Às vezes é só entrar no embate e tal. E entender, né? Botar o sapato do outro e entender. Isso na questão de liderança e na questão de negócio é desenhar. Eu sou muito gráfico. Apesar de ser um péssimo desenhista, quase bombei na faculdade dessa parte, ruim, sou canhoto, meio ambidestro, então a mão lástima. Mas desenhar, então tudo que as pessoas falam eu tento transformar em gráficos, né? De como as coisas performam, como faz para tentar medir isso, e fluxos também, né? O cliente compra, o outro vende, tem um intermediário, não tem, enfim.
montar dessa forma. Então, eu meio que, vamos dizer, criei uma forma de eu aprender com essas conversas, esses desenhos, que me ajudaram muito aí nesse dia a dia. E cabeça aberta para ouvir, né? Porque às vezes você vem com o modelo mental, tanto do negócio quanto o modelo mental base da sua cabeça, e você fica tentando encaixar o que a pessoa está falando dentro daquele seu modelo mental. E aí, nessa ocasião de mudança de negócio drástica, eu falei, bom, eu não sei nada, ponto. Apaga, Ctrl Alt Del, né, asterisco, ponto asterisco, pau, formate C2 pontos legal. E vai. Né? Porque a chance de você carregar até aquela frase, né? Mas na outra empresa a gente fazia assim, por que a gente não vai fazer desse jeito? Eu imagino que também tem um impacto no clima, né? Não só na questão do negócio como um todo, né? Tem isso também. Vai percebendo, todo esse processo de gestão do Cris é uma gestão bem humanizada. Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Que eu acho que talvez toda a tua área comercial também te trouxe isso, essa coisa da relação. O garçom lá, ele continua, né? Atento, tirando os pedidos e oferecendo o melhor para os outros. Num tempo certo, então tem toda uma questão estratégica. Mas acho que tem uma rede que você cria quando você chega, eu já vi isso algumas vezes acontecer, que é essa rede humanizada, de ouvir as pessoas, de trazer as pessoas para perto de ti. Essa habilidade, ela, claro, hoje você é um CEO super maduro, uma experiência grande. Quando é que você começa a perceber isso em você? E aí, voltando lá para a carteira assinada, né? Qual é o primeiro emprego e como é que essa coisa vai surgindo? Cara, não vou saber responder. A parte do primeiro emprego eu lembro. Ainda lembro. A parte do... Bom, primeiro emprego, então, carteira assinada, né? Me formei e fui buscar emprego, né? Já tinha feito estágio, mas o estágio não deu certo. Entrevista daqui, entrevista dali, dinâmica de grupo, enfim, uma série de coisas, e aí muito abrangente ainda. Acho que eu vou cortar umas 5 perguntas tuas agora, porque eu vou contar um monte de coisa que eu sei. Fica à vontade. Conta. Excelente. Então, assim, me formo, falo, bom, o que eu vou fazer da vida? E aí tinha uma série de coisas. E aí eu fui fazer engenharia mecânica porque eu sempre fui muito apaixonado por carro e avião. Né? Hoje em dia eu não entendo mais nada de avião, carro um pouco. Meu filho agora dá pau em mim, fácil. Nossa, o bicho tá me ensinando, na verdade, sobre coisa das antigas ainda. Que legal. E ele nem sabe disso. Agora, o reconhecimento no ar. E daí, eu falo, vou fazer engenharia mecânica. Vou lá, faço engenharia mecânica. E sem engenharia mecânica, não tinha outro curso que eu quisesse. Aí, quando eu estava fazendo engenharia mecânica, eu percebi que eu não ia fazer engenharia mecânica e talvez na ingenuidade ainda daquela adolescência e tal, que eu ia projetar um carro. Eu não ia projetar um carro. Você começa engenheiro muito ali, você projeta o parafuso da repimboca da parafuseta, cara. Entendeu? Aí você fala, peraí, não é bem por aí e tal. E durante a faculdade eu percebi que tinha várias outras matérias, que não só as matérias mais puras de mecânica, que eu me interessava e tinha uma facilidade de aprender. E a faculdade que eu fiz tinha matérias não só ligadas a... Então, por exemplo, tinha economia industrial, tinha direito, tinha finanças corporativas. Então, tinha algumas outras matérias qualidade total, que me abriram os olhos, assim, para umas coisas que eu falava, nossa, mas isso aqui, cara... Né? Diferente daquela, elemento de máquinas, que, cara, era uns desenhos malucos lá, tinha que interpretar tal, então... Aí eu falei, eu tenho aqui um skill mais... diferente nesse ponto também e tal, que eu vou fazer. E aí na hora de prestar, eu falei, não, quero ir para banco. Número foi uma coisa que sempre eu gostei, me dei bem e tal. Vou para banco. Aí comecei a fazer entrevista em banco, consultar. Falei, cara, consultoria é legal, que você vê, porque consultoria você vê um pouco mais amplo as coisas e vê vários negócios diferentes. E aí tem uma parte do negócio do aprendizado que você tocou que vou emendar aqui. Isso, manda. Cara, aí eu falei, cara, consultoria legal, fiz umas coisas, passei umas fases lá, Ernst Young, né, existia ainda, PwC, tinha uma outra brasileira que eu não me recordo. Foi e tal, mas que não deu certo. Aí comecei numa empresa de embalagens lá, um emprego que meu cunhado me indicou, deu certo. Cara, mas eu trabalhei 2 meses, tinha feito também alguns processos de trainee, tinha feito um trainee numa empresa francesa chamada Alstom, em Taubaté,
que eu fiquei meio maravilhado. O dia que eu fui lá, assim, cara, eu cheguei naquela fábrica hidrelétrica, gigantescas, Tucuruí, né? Na época, Tucuruí e Itaipu. Né? Quando eu entrei, eram esses alguns dos produtos que estavam sendo fabricados. Eu falei, cara, que monstro, que negócio diferente, que interessante. E eram posições para atuar na área de gerenciamento de projeto. Então era trainee, passa nas áreas, depois o objetivo era ser gerente de projeto, que aí pega um contrato inteiro, né? Que às vezes demora de 3, às vezes 15 anos para terminar, e vai gerenciando aquele contrato, cronograma, enfim, uma série de coisas, parte técnica tem que influenciar, entender, né, o que um pepino gigante. É um descascador de abacaxi constante, é mais ou menos isso mesmo. E aí eu fui, cara, e eram alguns trainees, eu fui indo bem, aí tinha que... aí no fim do curso, dois ficaram, um saiu, o outro não estava indo tão bem e tal, eu fui ficando. E aí apareceu uma oportunidade numa outra empresa. Né? Aqui só um parênteses, nessa empresa eu chamo que foi uma escola, porque eles me deram muita oportunidade. Nessa empresa eu acho que eu fui receber aumento, assim, promoção, reconhecimento, quase quando eu estava indo embora. Mas eu nunca tinha pensado em sair porque, cada 6 meses eu estava fazendo um treinamento diferente, de tudo, assim. Fiz negócio com a GV, fiz parte de gerenciamento de projeto, vários cursos especializados, então eu tava lá, acabou, a esponja tava, né, falei, vambora, né. Novo, começando, um investimento gigantesco em você. Exato, e essa posição já era uma posição um pouco mais ligada, não era comercial vendas, mas era comercial tratativa, jogo de cintura, entendimento, escutar, entender por que o cara tá fazendo, negociação, e aí eu li um livro que para mim continua sendo um livro muito importante, apesar de ser muito antiquado, que chama Negociar é Preciso, do Richard Shell, que me abriu a cabeça também para essa questão de alguns tipos de negociação, se você tem interesse por manter a relação de longo prazo, se você só quer ganhar aquela negociação. Então, aí tudo isso foi formando, assim, um pouco nisso que você está falando. Daí eu comecei a entender essa questão das pessoas, eu já percebi que o meu viés é de ter relações longínquas, longévulas. Então, eu falei, tá bom, o meu posicionamento negocial é aqui, eu vou tentar extrair o melhor desse ponto. E aí começa um pouco dessa questão de ouvir, de entender os interesses e tudo mais. Aí mudo para outra empresa, americana, GE, outra cultura francesa, a empresa era parcialmente estatal, então ainda tinha muito do estatal francês, então a França, né, tem lá as suas peculiaridades políticas e econômicas, não vou aqui entrar nesse detalhe, se é bom ou se é ruim, não é esse o dia do podcast, a gente vai fazer outra discussão macroeconômica, política, etc. É um assunto que eu gosto, não política, mas macroeconomia. Sim. E aí vou para outra empresa, cara, cheguei lá na outra empresa, a empresa não tinha tanta a parte financeira que eu tinha aprendido para projeto, começo a me especializar ainda mais, faço um curso no Instituto de Economia da Unicamp, aí o negócio de economia já abriu o olho, macroeconomia, estudo com um professor top, adorei o cara, Davidoff, o cara, animal. Nem sei se está vivo ainda, tinha até interesse em saber, o cara, sumidade, gostei muito de estudar com ele. E foi indo, e tal. Aí começou a abrir algumas oportunidades na área de finanças. Aí eu migo para finanças. Quer dizer, e tudo isso, as pessoas, né, indo um pouco do seu ponto, falaram assim, cara, finanças é um negócio legal. Sentei com o CFO, falei, CFO, Dalmon Zapato. Dalmon, cara, finanças. Cristiano. E, cara, eu tinha boa proximidade com as pessoas. Aí, falei assim, então você faz isso aqui que, pode aparecer um negócio pra você. Aí eu, tá bom. Aí comecei a fazer MBA em finanças. E aí vai, estudando, sempre com tentando ter um hard skill por trás dessas tentativas de migrar de business, de função. E aí a empresa passa por uma transformação, foi vendida e tal, e começa a aparecer algumas oportunidades na área de finanças. Só que antes da oportunidade na área de finanças, aparece uma oportunidade na área de desenvolvimento de mercado. E o cara fala assim, Cristiano, eu queria trabalhar com você e tal. Aí eu falo, legal, vamos em frente, estou à sua disposição. Aí outra reviravoltazinha e tal, o cara, não,
Cristiano, peguei aqui um cara que fala espanhol nativo e tal. Eu falei, realmente espanhol não é minha praia, por enquanto. Mas inglês, ok. Por enquanto é ótimo. Excelente. Nunca, né? Eu estudei mandarim, tentei pelo menos. Pô, cara, maravilhoso. 4, 5 anos atrás. Então, estamos abertos. Mas também tem limite. E o limite são 24 horas do dia. Esse aqui é o grande problema. Né? Bom, aí no fim apareceu a oportunidade de finanças, cara. Fui para finanças, desenvolvi uma carreira na área de finanças, fiquei uns 8, 10 anos na área de finanças. A empresa, né, como eu comentei, foi vendida. A outra empresa tinha um approach totalmente diferente, empresa europeia também, aí a austríaca um pouco mais, né, o austríaco não é exatamente um alemão, mas é um pouco mais flexível do que o alemão. E fomos indo. E aí, nesse momento, eu percebi assim, um pouco disso que você falou. Cara, minha rede de contatos e a quantidade de pessoas com que eu me interrelaciono de uma forma positiva é bem grande. Então eu falei assim, pô, legal, então acho que isso é um skill, assim, uma qualidade. E sempre tentando, bom, como que a gente tira proveito disso e tal. E aí um dia, um desses chefes nessa empresa austríaca falou assim para mim, Cristiano, tô aqui um livro para você, porque você tem esse estilo de liderança aqui, que era um livro chamado, eu não vou lembrar o autor, eu acabei não lendo o livro, né? Marcelo Machado, desculpa aí. Tá comigo até hoje, se você quiser, tá guardadinho. Né, mas era assim, leadership beyond the hierarchy, tipo liderando além da hierarquia, alguma coisa assim. Daí, cara, eu falei, bom, beleza, entendi a mensagem, né, ele queria me dar uma mensagem. Então, foi assim, quando ele falou isso, assim, caíram algumas... Não precisou nem ler o livro, deu pra entender. Eu comecei a ler o livro e falei, tá, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já faço, sabe? Daí eu falei, bom, mas... Aí tinha outras coisas para fazer na época, acabei não lendo. Então, acho que foi meio nessa época aí que caiu todas essas fichas assim, nessa questão da forma... Estamos falando de quanto tempo isso aí? A gente está falando de 2000, vamos colocar assim, o livro foi 2012, assim. 11 anos aí. 2015, perdão, 2015, 15 anos, Eu tenho 23 anos de formado. Né? E até a turma da faculdade, 25 precisam fazer uma festa, né? Sempre eu que agito. Às vezes eu não vou, mas agitou. Mas é muito legal essa trajetória que você contou, porque também ajuda a responder a minha pergunta. Além de entender o negócio, você tem uma visão macro, você passou por tantas áreas, né? Você chega com uma visão de engenharia mecânica para construção, né, projetos, entende que não é bem assim, vai para uma outra, pega a área comercial, mas vê que talvez a financeira seja. No final do dia, a história toda você passou em várias áreas. Eu acho que hoje, na tua função, é muito importante essa, não é generalista, mas essa visão macro, né, da coisa, eu acho que é importante. Eu já emenda assim, né, olhando para isso, né, com essa visão generalista que o Lu traz, você chega e senta na cadeira do CEO, né, pela primeira vez. Agora já é a segunda, mas a primeira vez. Tem uma mudança dura aí, eu acho. Foi uma mudança, um desafio grande, né? Eu saio de uma empresa multinacional grande, já de muitos anos. No fim eu fiquei, acho que quase 20 anos nessa empresa. Tudo isso? Porque assim, desculpa, deu 15 anos nessa empresa. Mas é bastante. Achei que era menos. Deu 15 anos, tanto que eu ganhei a caneta de... Ganhou a caneta? Ganhou. Tá aqui na mochila. Mas eu tive um período que eu saí... Não pode falar o nome, não tem problema não, aqui tá liberado. Andritz. Eu saí da empresa durante um tempo, eu fiquei 8 meses numa boutique de M&A, fazendo, né, fusões e aquisições, que sempre também foi um assunto que eu gosto muito, que tá um pouco baseado lá atrás naquele negócio do sonho da consultoria, de ouvir falar de um monte de empresa, então eu passo 8 meses lá. Depois você faz a pergunta de novo, porque agora eu entrei... Traz que é bom. 8 meses nessa empresa, cara, e assim... A curva de aprendizado é inclinação quase que 90 graus, porque eu fui para ajudar na área de indústrias, de fusões e aquisições de indústrias, mas aí tinha uma série de negócios em outras indústrias. Tinha indústria de café, tinha indústria logística, tinha bastante coisa, tinha alguma coisa de farmacêutica, e aí eu comecei a entender outros modelos de negócio absolutamente nada a ver. E pra mim foi assim, sabe, criança quando ganha presente de Natal, assim, não sabe nem com qual brincar. Foi mais ou menos assim. E foram 8 meses que eu tava terminando o MBA e
eu falei, cara, isso aqui... E o MBA encaixou, assim, também com o aprendizado e a parte de finanças na empresa antes de sair. Cara, então, aqueles anos ali, 2009, 2010, foram, né, inclinação... Coincidiu com o falecimento do meu pai, então teve um baquezinho, mas eu nunca me afetei muito. É uma coisa que ainda mexe comigo, mas na ocasião lá, vamos trabalhar e vamos, né, focar na família que ficou e no trabalho. Então era isso, mas volta a pergunta. Porque você é um buscador, né, nessa jornada como aí. Foi e aí, como você assume a primeira liderança estratégica como CEO? Como é que é essa mudança? Você fala, agora tem que ter esse voo, olhar de cima, e aí? Você era um líder de status de diretoria, é isso? Só para entender. Eu era diretor de marketing e vendas, transversal, e era responsável por uma unidade de negócio chamada PCH, que é Pequenas Centrais Elétricas, que a gente estava reimplementando no Brasil. Aí eu vou para uma indústria totalmente diferente, agronegócio, irrigação, pivô central, e aí me deparo com uma empresa com uma série de desafios importantes, né, que vinha de uma gestão um pouco problemática, com um time em ebulição negativa, e preciso sentar e falar assim, gente, olha aqui, ó. E aí era assim, sentar com cada um, olhar no olho e falar, gente, olha, essa aqui é a minha experiência, esse aqui é meu plano, esse aqui é o que nós vamos fazer, eu preciso de você por causa disso, disso, disso. Obviamente, primeiro eu tive que entender os skills de cada um, etc, mas assim, transmitir aquela segurança de que as coisas vão dar certo. Infelizmente deu certo, tá dando muito certo, porque hoje é meu concorrente. Não posso nem falar muito desse assunto. Mas é interessante entender assim: pega um underdog e bota para jogar, pega o azarão e bota para jogar nas ligas principais e começa a incomodar. Foi mais ou menos isso. É isso, incomoda ainda hoje. Foi identificado alguns pontos positivos, alguns buracos de mercado e foi se ocupando o espaço. Mas tu fugiu da pergunta aí. A pergunta continua sendo, cara, como é que é isso, né? Muda, porque aí você, ainda que tivesse, como o Lulu disse, você trouxe, dirigindo uma área, aí a visão sistêmica precisa estar ali. É claro que você se preparou muito para chegar nisso. Você é um buscador, a gente sabe. Eu acho que eu não vejo uma mudança de chave nisso, tá? E eu vou te dar uma coisa que uma vez me falaram, que talvez exemplifique um pouco isso. Um dia um austríaco, um CFO, chefe meu na Andritz, eu era gerente de tesouraria e risco na época, ele virou para mim e falou assim, até foi engraçado porque é questão de cultura, né? Ele falou assim para mim, Cristiano, você é igual a Coca-Cola. Daí eu falei, pô, que é isso, né? Muitas interpretações. Coca-Cola para mim na minha época era aquele cara que agitava e fazia espuma, né? Aí eu falei, pô, o cara tá fazendo uma crítica, deixa eu entender o que tá acontecendo. O que quer dizer Coca-Cola? Como assim eu sou Coca-Cola? Daí ele falou, não, você tá em todo lugar. Entendeu? Então não era isso, porque a Coca-Cola é altamente, né? A capilaridade gigantesca. Olha, é importante de entender, compreender. Né? Eu podia fazer uma referência. Não, peraí. Porque, pô, eu não me via daquela forma. Então eu falei, o que esse cara tá querendo dizer, né? E é austríaco, então, pô, precisamos, né? E aí foi isso que aconteceu. E aí eu entendi o que ele tava querendo dizer. Porque o que aconteceu? Onde tinha problema, eu tava. Mesmo que não era da minha área. E isso sempre me preocupou, porque eu sempre tive uma preocupação de não incomodar e não parecer que eu tava querendo. O intuito sempre foi ajudar. Mais genuíno possível. Nunca. E assim, até vou falar um negócio aqui, né? Quem ouvir pode até achar, nossa, o Cristiano não viu o que eu fiz, né? Mas eu, cara, em todas as empresas que eu trabalhei, sempre todo mundo fala, puxa tapete daqui, puxa tapete daqui. Cara, eu nunca vi, assim, eu nunca senti puxado. Tem as disputas, tem os cuidados, tem os caminhos, mas assim, aquele negócio feroz, assim, cotoveladas, dedo no olho, cara, eu nunca passei. Então, eu não sei se pela minha forma de atuar com as pessoas ou se pelas empresas que eu passei tinham uma cultura diferente, mais positiva nesse assunto. Então, o meu me meter não era furar o olho, era simplesmente para tentar ajudar com o conhecimento que eu tinha ou com a minha área de responsabilidade, o que eu poderia... Mas tem uma questão política que dá medo de ser mal interpretado muitas vezes, né? Então,
né, um pouco nesse sentido. E aí sim, nesse sentido, foi uma crítica de dizer, cara, cuidado. Entendeu? Cuidado. Então, aí para a visão holística que eu tô te dizendo eu sempre entendi um pouco o que estava acontecendo nos outros departamentos, principalmente nas questões dos problemas, que as coisas boas estão andando. Sim. Onde dói, né, e aonde a gente precisa entrar para resolver é onde dói, né, nos problemas. Então, acho que espero que se explique um pouco assim essa questão da visão holística. Não vou dizer que eu sempre tive, mas eu acho que não teve um clique assim do momento. Mas óbvio que a hora que eu cheguei lá na Bauer, ele falou assim, bom, tem tudo isso aqui, né? Como é que tá a cultura, tá com problema? Foi daí que eu te chamei, né? Falei, Zé, precisamos arrumar aqui, porque tem aqui umas brigas, tem aqui uns... Enfim, cultura não tá positiva, vamos arrumar. E aí, aos poucos, foi e realmente andou, né? E uma coisa que eu sempre falei lá, e foge um pouco da pergunta, mas é o seguinte... a empresa era era pequena, estava se formando, tinha inaugurado em 16, eu entrei em 19, então ainda estava nesse processo mesmo. Sim. Mas o importante ali foi o quê? Eu dei liberdade para todo mundo aprender e crescer. Eu falava para todo mundo assim, eu falava, olha, nós temos esse plano, a empresa está passando por essas dificuldades, nós vamos fazer assim, 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 eu preciso que vocês façam isso, 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 e eu vou dar oportunidade para todo mundo crescer. Quem conseguir acompanhar o crescimento, vai crescer junto com a empresa. Quem não conseguir, infelizmente, eu vou ter que desligar. Então, eu tenho uma satisfação de, nesse período de Bauer, no de Anderson eu tive alguns problemas, mas no de Bauer, todo mundo que eu precisei desligar sabia o porquê. Sim, sim. Né? Não tinha surpresa, né? Não tinha surpresa. Tinha gente até que eu falei assim, cara, eu tô te demitindo pro seu bem. Né? E aí, nesse caso específico, talvez ele até vai ouvir, hoje ele trabalha comigo de novo. Que legal. Então, a volta foi longa, mas enfim, tá lá no time hoje de novo. Então, você até sabe quem é. Mas eu acho que esse ponto é um ponto que tem o Cristiano Mano. E isso é a coisa mais legal da tua história, da tua jornada. Eu quis fazer esse passeio todo aí pela tua experiência, porque a gente pega liderança nova que está assistindo a gente, média liderança, e não são atalhos, mas é uma jornada trilhada, que é diferente, né? Às vezes as pessoas ficam procurando atalhos. Não tem atalho, tem uma jornada trilhada com foco numa liderança humanizada. Sim, é possível fazer negócios de primeira grandeza, jogar no primeiro escalão e continuar olhando as pessoas. Eu acho que é isso que você traz aqui pra gente hoje e tá acabando já, cara. Não é possível. Já estamos no fim. Mas você usou muito uma palavra que é cultura, né? Tanto cultura como a questão de países, de regionais e cultura do que acontece, do que é fomentado numa organização. E você, além dessa visão tão holística como a gente colocou, você é um cara estrategista, né? Muito. Quanto que você percebe que a cultura tem impacto na estratégia? Cara, é 100%, né? Se você... Até vou usar o que eu li, acho que hoje ou ontem, no Valor Econômico, que fala assim, cara, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Tipo... Se você pode ter a melhor estratégia que você quiser. Se você não tiver execução, nunca vai acontecer. A execução vem através da cultura. Né? E a cultura é aquilo, é a pior coisa que você permite dentro de uma empresa. Então, é isso. Eu particularmente, eu falo, tenho aí dentro daqueles, né, gols contras aí, eu tenho uma séria dificuldade de conseguir colocar em palavras e às vezes no papel o que é a cultura da empresa, por exemplo. Se você chegar para mim e falar assim, qual é a cultura? Eu falo assim, cara, não sei dizer, não sei explicar. Você fala no Walmart lá, tá bom, tem lá a cultura do velho lá, esqueci o nome dele. Tá lá, a característica, ele faz aqueles rituais e tudo mais. Nós temos rituais? Temos alguns rituais. Mas assim, eu não consigo pôr em palavras, assim, eu não consigo, entendeu? Talvez eu tenha que perguntar por um terceiro, sabe? Eu vou fazer essa pergunta para a diretora de RH lá, falar assim, qual que você acha que é a cultura, não é que... Mas que tem um impacto, tem. A cultura é invisível, a cultura sempre vai ser invisível. Ela tá no pairando, você vai ler visão, missão, valores, aquilo ali uma nunca sistematização. É o que a partir daquilo ali acontece no dia a dia, aquilo que a gente não vê. Hoje aconteceu um exemplo, um cara meu de vendas teve uma negociação com o cliente, ele não aceitou uma determinada condição, e ele falou assim, Cristiano, vendo as tuas decisões
as tuas últimas decisões, eu imaginei que você fosse falar isso. Né? E assim, cara, eu tô trabalhando com esse cara faz 90 dias. Entendeu? Então, né, ele é bom, pegou. E também tô deixando claro. Tem um canal aberto entre qual vocês. Que é, sim. Então, né, então ele ficou todo feliz, né? E eu, né, óbvio também, estamos alinhados, né? E é o exemplo que arrasta. A cultura é aquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo. Isso é a cultura, porque as pessoas não estão vendo e você continua mantendo aquilo enquanto atitude. Isso não é só a falta de ética, porque é aquilo que você faz conectado com a moral. Acho que tem um ponto fundamental nessa história que você traz agora, é a tua capacidade de iluminar caminhos. Isso é uma coisa que eu vi também, assim, bem como farol, assim, de mostrar espaço, vai por ali, vai por aqui, aqui tem pedra, tu vai se arrebentar. E eu acho que essa é a função do líder, porque não é, olha, vou dirigir o seu barco. Tem pedra ali, se você morar dali, você vai. E você faz muito isso, assim. Um pouco como farol, assim, a gente tá na finalização, mano. Queria dizer assim, que luz você joga para quem está começando a carreira e que aspira um dia ser CEO de uma grande empresa como você é hoje? Cara, essa pergunta não é fácil, porque as gerações mudaram muito, né? Tem uma cultura vinda aí bem diferente. Então, eu não gosto muito de jargões, mas existe uma palavra resiliência, eu acho que ela tá a gente precisa, eu vou usar outro jargão, reconstruir, né? A resiliência. Hoje em dia usa-se resiliência, mas não se está utilizando de verdade. Porque é como você falou, existem pedras no caminho. E não é porque tem uma pedra que você vai embora, vai buscar outro caminho. Não, às vezes é só tirar a pedra do caminho. Porque depois é muito mais fácil. Né? Além de você aprender a tirar as pedras. Então, se eu pudesse dar um conselho, e isso eu aprendi na minha vida também, e teve uma virada de chave na minha vida específica desse tema, que é esse. Sabe? Não é porque tem uma dificuldade que você vai buscar outro caminho, não. Primeiro tente resolver esse problema. Tente resolver essa pedra, mesmo que ela seja muito grande. Muitas vezes depois você vai ter vai deslanchar e vai ter uma relação com as outras pessoas muito positiva também. Então, não desista. Não é na primeira dificuldade que você tem que falar, não, eu quero outro emprego. Né? Que é o que a gente tem ouvido muito. Não. Entenda, vá atrás. Né? Tem um pouco mais de cascadura. Legal. Muito bom. Ó, acabou. Não dá para estender um pouquinho? Não, esse papo a gente tem que estender para muito tempo. A gente chama o Cris de novo na terceira temporada. Ou vai lá comer um churrasco igual da última vez. Isso é bom. Eu queria muito. E eu queria te agradecer, né? Aproveitar esse finalzinho, dizer que quero voltar no teu primeiro trabalho lá de garçom, um dos primeiros. E a gente sempre pede mais uma dose pro garçom. E você trouxe para essa mesa e traz para nossa relação, mais forte com o Zé, mas eu tenho acompanhado muito, uma dose de generosidade e de competência. Então eu quero te agradecer publicamente por essa dose de generosidade, por sempre ter essa humildade e abertura de coração, e não humildade fake, mas a humildade de estar junto, querer aprender e também contribuir com a evolução dos outros. É uma honra ter você nessa mesa. Obrigado, viu, Cris? Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado a vocês. Obrigado por me transformar nesse líder que eu sou hoje, que você sabe que depende muito de você. Dependeu e influenciou muito. É uma honra ter você aqui. Eu te chamo de irmão, vou continuar te chamando disso, porque acho que é uma relação que a gente construiu aí de proximidade, de confiança, de abertura, mas principalmente também pela admiração que eu tenho por você, pelo que você vem fazendo, pela integridade, pela capacidade de desenvolver gente. Privilégio ter você aqui, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Turma, obrigado. Compartilha, curte, leva esse papo tão bacana para mais pessoas. E logo, logo tem um novo episódio. Um abraço. Valeu, até a próxima.